Olá pessoal, tudo bem com vocês? Rodrigo Rebeck por aqui, começando mais uma aula bacana no canal Bolsa Fácil. E o assunto que eu separei para a gente poder conversar hoje, até um assunto que está bastante em evidência aí nos últimos anos devido à sua praticidade, e também alguns seguidores explicando para uma aula básica inicial, trazendo para você um resumo sobre o que são e como funcionam os ETFs, tá certo? Então vem comigo para você prestar atenção, você aprender, começar com o pé direito aí na Bolsa de Valores. Os ETFs, eles são um tipo de fundo de investimento, a gente tem até o nome em inglês aqui, o Exchange Traded Funds, tá? E esses fundos de investimento, eles possibilitam o quê? Eles possibilitam negociação, liberdade para você. São fundos ali abertos que você pode comprar e vender os valores das cotas. Determinados ETFs, né, eles são negociados aí pelas bolsas de valores ao redor do mundo e traz para você essa liberdade, essa abertura durante o pregão para você poder entrar e sair quando for conveniente para você. Aqui no canal você sabe que a minha filosofia de investimentos é para o longo prazo, não é para fazer trading de curto prazo, de especulação, mas é importante destacar para você esse diferencial interessante, essa praticidade, essa acessibilidade dos ETFs, de você poder comprá-los ali na sua plataforma de operações. Geralmente, os ETFs eles vão seguir um índice de referência, o que o mercado financeiro chama de benchmark. A gente tem essas expressões aqui difíceis, então eu tento aqui no canal sempre traduzir para você esse economês para ficar mais forte. E os ETFs, eles podem replicar, tá? É o que a gente chama aí, os ETFs geralmente são fundos de investimento passivos, porque eles vão replicar o ativo de referência. O que a gente pode ter como referência? Os índices de ações ao redor do mundo. No exemplo aqui dessa aula, a gente vai ver um ETF que eu acompanho que replica o SP500, mas a gente tem, por exemplo, ETFs até que replicam o Ibovespa em dólar nos Estados Unidos, que é muito interessante, que você pode ter um ganha-ganha, porque você automaticamente investe numa cesta com as maiores e melhores empresas do Brasil, mas o seu capital está protegido em dólares no exterior. A gente tem ETFs que replicam títulos de renda fixa, a gente tem ETFs que trazem para a gente setores ou classes de ativos. A gente pode ter, por exemplo, ETFs que replicam as maiores companhias do setor de tecnologia, por exemplo, que traz ali uma cesta com algumas empresas, com algumas ações desse ramo. A gente tem ETFs para você poder replicar movimento de moedas, para você poder replicar movimento de criptos ou até de cesta com algumas criptomoedas, o setor de blockchain. Temos ETFs que replicam também o setor de commodities, tá certo? Bastante interessante também para quem é produtor aí rural, para quem tenta, né, para quem deseja montar posições aí de carregamento, tá certo? Geralmente, por serem fundos passivos, que eles vão apenas replicar esse índice de referência, a gente tem o quê? Uma outra atratividade aí no mercado também, que é o seu baixo custo de administração, quando comparado aos fundos de investimentos tradicionais. Então você tem a praticidade, você tem a acessibilidade de você mesmo comprar, de você mesmo negociar as cotas desses fundos aí na sua carteira, via a sua plataforma de negociações, e isso vai trazer para você um baixo custo. Às vezes a gente aloca o nosso dinheiro em alguns fundos de investimento que você tem uma taxa de administração maior, você tem até taxa de performance, e esses fundos eles não te entregam o benchmark, né? Eles não conseguem entregar pelo menos o mesmo desempenho do mercado, quanto mais superar o índice de referência, tá certo? Bom, outras características importantes também aqui. A questão do stock picking. O que é o stock picking? É a função, a tarefa, o exercício de você selecionar as melhores ações para a sua carteira. E o que acontece, né? Muita gente não tem tempo para poder estudar o mercado, para poder acompanhar a bolsa de valores,
montar uma carteira de ações eficiente, a pessoa não tem nem o conhecimento ali, porque para a gente você aprender a investir em ações leva um tempo, né? Não é da noite para o dia que você vai conseguir analisar ali os fundamentos da companhia, analisar o gráfico e você já ponderar se pode ou não ser uma boa opção de investimento para a sua carteira. Então, num primeiro momento, acaba sendo tão difícil da pessoa conseguir estudar empresa por empresa, selecionar ação por ação na sua carteira, que ela não consegue fazer o stock picking e ela acaba desistindo, acaba deixando seu dinheiro aí na poupança, na renda fixa, etc. Agora, o que tem surgido no mercado também é esse movimento do ETF picking. Então, ao invés de você se matar ali na dificuldade, no trabalho, de analisar empresa por empresa, selecionar as melhores ações na sua carteira, você pode fazer o ETF picking, que você já montaria uma carteira automaticamente diversificada já nesses ativos. Então, por exemplo, né, você pode ter a sua carteira vamos supor ali 60% em ações. Então, nesse ETF picking, 60% em ações, você compraria 30% do Ibovespa em dólar e 30% do SP500. E quando a gente fala do SP500, a gente lida com as 500 maiores e melhores empresas dos Estados Unidos, porque para essas companhias participarem do SP500, elas já precisam atender a uma série de critérios aí bastante exigentes. Então, facilita para você essa questão da diversificação. Você, eventualmente, comprando a cota de um ETF que replica o SP500, você já estaria alocando o seu patrimônio nas 500 maiores e melhores ações dos Estados Unidos. Por exemplo, um ETF aqui de uma carteira de criptos. Então, qual que pode ser a nova bola da vez do mercado de criptos? Será que é o Bitcoin que vai subir? Será que é a Solana? Será que é o Ethereum? Ao invés de você tentar arriscar qual que pode ser a próxima bola da vez aí das criptos, você pode comprar um pouco de um ETF que já traz uma cesta ponderada e diversificada com as maiores e melhores criptomoedas do mundo, né? Então, se por exemplo o Bitcoin recuar e a Solana subir, ponderadamente esse ETF vai ter a sua valorização. Fica mais fácil aí para você até montar a sua carteira, você dá os primeiros passos na Bolsa de Valores. Outra facilidade que eu acredito, tá? Esses ETFs, eles são precificados em cotas, e o preço da cota é como se fosse o preço de uma ação. A gente vai dar uma olhada daqui a pouco nesse ETF aqui, o CSPX, que ele replica o SP500 nos Estados Unidos, e o preço da cota dele hoje é de 640 dólares, tá certo? Ou seja, você consegue montar posições aqui de buy and hold, posições aqui de carregamento. Vou imaginar que você compre então uma cota do CSPX. Você investiria 640 dólares no SP500, na maior economia do mundo, que é a dos Estados Unidos, nas 500 maiores e melhores empresas. Ou seja, você só perderia esses 640 dólares se todo o mercado de ações dos Estados Unidos colapsasse. Antes disso, você pode surfar uma oscilação, ali a gente sabe que no longo prazo os índices eles tendem a subir, é uma tendência de alta, mas a gente sabe que no médio prazo, no curto prazo, a gente tem momentos ali de correções, principalmente alguns eventos que acontecem, algumas notícias. Mas você consegue fazer a sua gestão de risco conseguindo montar essas posições aqui de carregamento no longo prazo, como você fosse montar uma carteira de ações. Então, você comprando esses ETFs na ideia de buy and hold, você não teria a rolagem do swap contra a sua posição, você não teria o vencimento do contrato futuro. Então, imagine aqui que você compra o SP500 no contrato futuro. No momento do vencimento, a sua posição está negativa, automaticamente fecha a sua ordem, você exerce aquele prejuízo ali do momento, que se caso você segurasse a posição daqui a alguns meses ou alguns anos, aquela perda que você teve teria te dado um lucro bastante interessante. Você também não tem a temida alavancagem, né? É o que eu falei, você consegue aqui, pelo cálculo de alocação,
calcular o risco máximo da sua carteira. Se caso o mercado despencar até zero, você não precisa colocar o stop loss ali na tela para você tomar as chamadas violinadas do mercado, mas você consegue fazer uma gestão de risco tendo em consideração o marco zero, sabendo que aquele ativo, o máximo que ele pode cair é até o ponto zero, tá certo? E outro benefício também muito interessante, que também é possível você fracionar o lote. Então, por exemplo, uma cota desse ETF do CSPX custa $640. Mas a gente vai ver daqui a pouco na plataforma que você consegue ir fracionando o tamanho da sua posição até 6 centavos de alocação. Então é ideal para você que está começando na bolsa, para você poder operar com dinheiro de verdade, mas se eventualmente tiver perdas, ser um valor financeiro pequeno, para não machucar o seu bolso, e assim você consegue treinar o seu emocional, o seu psicológico, ou mesmo para que a gente consiga adequar o tamanho da posição à nossa carteira, ainda mais com o lote, o dólar a R$6 hoje em dia, tá certo? Último ponto aqui que vale a pena a gente destacar é que nós temos ETFs de acumulação. Os ETFs de acumulação, eventualmente os dividendos que eles receberem sobre a cesta de ativos que eles replicam, esse dividendo ele vai ser adicionado, ele vai ser acumulado, somado na cota. Isso tende a trazer uma valorização no longo prazo. E nós temos outra categoria de ETFs, que são os ETFs de distribuição, que você tendo a posição nesse ETF, à medida que caem os dividendos, você vai receber o dividendo proporcionalmente ao tamanho da sua cota, como se você recebesse o dividendo de algumas ações que você tivesse na sua carteira, tá certo? Vamos dar uma olhada aqui na plataforma, que pode ficar mais fácil, mais claro para você poder entender. Para a gente fazer esse estudo, esse exemplo, estou usando aqui a plataforma da Xstation, que é de propriedade da corretora XTB, parceira aqui do nosso canal. Se caso você tiver interesse, você pode abrir uma conta demo grátis. Vou deixar para você o link aqui na bio, para que você possa ter acesso a essas informações e a esses gráficos do mercado e começar os seus estudos, tá certo? Bom, para a gente poder se localizar, olha só, aqui do lado esquerdo eu tenho o CFD do SP500, que é o mercado à vista. A gente vê que em outubro de 23 nós tivemos o início desse rally de alta, né, já caminhando aí para 1 ano e meio praticamente, o SP500 saindo aqui da casa de 4.000 pontos e chegando na casa aqui de 6.000 pontos. E aqui do lado direito a gente tem o ETF, que replica a movimentação do SP500, que é o CSPX. Então a gente pode ver aqui, ó, em outubro de 23, a cota do ETF estava ali na casa de $430, e o ETF ele acompanhou, ele replicou o movimento do SP500. Eventualmente aqui você posicionado na compra, você teria feito o buy and hold, você teria feito o carregamento desse movimento de alta do SP500 alocado no ETF, tá certo? Esse ETF é um ETF de acumulação, então os dividendos recebidos aí dessas empresas eles foram adicionados na cota, mas você poderia fazer o carregamento sem alavancagem, sem a rolagem do swap contra a sua posição, sem a apreensão do vencimento do contrato também. Aqui, do lado do ativo, a gente tem esse ícone I, com informação do instrumento, que é bastante útil também, já dentro da plataforma da Xstation. E olha só, o que ele conta aqui? Um resumo, né? Então, esse ETF aqui, ó, o Core SP500, é um instrumento financeiro que espelha o desempenho de 500 empresas proeminentes de grande capitalização nos Estados Unidos, proporcionando aos traders exposição a diversos setores e indústrias, oferece estabilidade, potencial de crescimento e diversificação, tornando-se uma opção atraente para quem busca investir no sucesso de players influentes no mercado americano. Ou seja, aquela ideia, né? A gente consegue, através do ETF, investir no mercado americano já de forma ponderada, de forma diversificada, de forma prática, de forma mais barata. Outras informações importantes aqui, vamos pegar para você poder dar uma olhada. Então vamos lá, ó, classe de ativo ETF, né, sem muito segredo aqui. Esse ETF ele é negociado na Bolsa de Londres, mas ele é cotado em dólares.
Então essa ideia é interessante de você ter o seu patrimônio protegido em dólares no exterior. O domicílio desse ETF é na Irlanda, que já traz também alguns benefícios fiscais bastante interessantes, e o tipo do ETF aqui, ó, é de acumulação. Então, como eu falei, eventualmente os dividendos que caem aí em relação à cesta de ativos que tem no ETF, eles já são adicionados à valorização da cota, tá certo? Pois a gente tem aqui, ó, só para você entender. Então, esse ETF, ele replica o SP500, que são as 500 maiores e melhores ações dos Estados Unidos, de forma ponderada. Então a gente vê aqui Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon, essas maiores empresas americanas, essas maiores empresas das bolsas americanas tendo um peso maior aí na cota do ETF, tá certo? Agora aqui, outra boa notícia para você, vamos imaginar que a gente fosse dar uma nova ordem, tá certo? Então nós temos aqui, ó, o volume. Então se fosse um lote de 1, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui só para você se localizar, tá? Então um lote de 1 seria o quê? Uma alocação no mercado à vista, sem alavancagem, de 643 dólares. Hoje, com o dólar a R$6, pode ser que uma cota fique pesado para o seu bolso, fique pesado para o tamanho da sua conta. Mas olha o que a gente consegue fazer. A gente consegue aqui, ó, fracionar o lote. Então, se a gente for para 0,1, que seria um mini lote, a história já melhorou, porque seria uma alocação de 64 dólares. Se ainda tiver apertado, você quiser fracionar mais um pouco, você pode ir para o micro lote, que seria uma alocação de 6 dólares. E a gente ainda tem, ó, o nano lote 0,01, que seria uma alocação de 64 centavos, ou menos ainda, tá? Uma fração ali do nanolote, que seria uma alocação de 6 centavos. Então, eu acho muito interessante, muito proveitoso você conseguir fracionar o lote, porque vamos imaginar que você consiga depositar 100 dólares por mês na sua conta. 100 dólares hoje daria mais ou menos R$600. Mais de 98% da população do Brasil não tem condições de poupar e alocar R$600 por mês na sua conta de investimentos na Bolsa de Valores. Então, o problema é que o nosso dinheiro hoje vale muito pouco. Você conseguindo, vamos imaginar que você consiga aí investir R$600 por mês. Você é um vitorioso, você está muito acima da média. Só que 100 dólares ali na sua conta, para o mercado americano, sem o fracionamento, talvez você não conseguiria montar posições adequadas à sua carteira. E com esse fracionamento você consegue, tá? Outro benefício também que eu vejo, que eu já falei ali no começo do vídeo, você que está começando na bolsa, você pode colocar um dinheiro real e operar com lotes pequenos, porque se caso você tiver uma perda, né, vamos exagerar aqui então, se caso você perder, por exemplo, 60 centavos de dólar, você não vai ficar pobre, você não vai quebrar, você não vai falir, mas se você começa a ter o gosto ali de ganhar ou de perder, por exemplo, 6 dólares, 5 dólares, 10 dólares, você começa a calejar o seu emocional para ir aprendendo a investir na Bolsa de Valores de forma real, né? Para você lidar aí com as oscilações da renda variável, para você desenvolver o seu emocional, a sua estratégia, ao invés de você ficar na conta demo também, porque não adianta você ser um milionário de conta demo, tá certo? Bom, se você gostou desse vídeo, deixa a sua curtida, se inscreve aqui no canal que tem muito conteúdo bacana para você começar com o pé direito na bolsa. Estou lá no Instagram, pode me seguir também. Troquei aqui o meu nome para ficar mais fácil de você me achar. É o canal Bolsa Fácil, procura lá pelo Rodrigo Rebeck. Tem muito conteúdo ao longo da semana e também a gente pode conversar por mensagens. E eu faço o meu convite para você se inscrever na minha mentoria. Se caso você quiser um aconselhamento, um caminho das pedras aí para você investir no mercado americano em dólares, o link aqui da mentoria eu vou deixar para você na descrição desse vídeo. É 100% grátis, é só você fazer o seu cadastro para que você seja colocado no nosso grupo VIP, onde todo começo de semana tem aulas com recomendações ali de ativos interessantes para você investir, resumão do calendário econômico, e você também vai ganhar o meu curso online Bolsa Fácil, que já é vendido há alguns anos aí no Hotmart, completo, tá? Do básico ao avançado,
para você aprender desde os primeiros passos aí da Bolsa de Valores, como que você começa, como que você analisa uma ação, um ETF, análise técnica, gatilhos de entrada, operações comentadas, muito mais, tá bom? E também a gente tem aqui, ó, você também vai ter acesso à planilha macro com os principais dados econômicos do Brasil e dos Estados Unidos para te ajudar a entender melhor o cenário financeiro, tá certo? Então, aproveita aí 100% online, 100% gratuito. A gente vai operar junto, vou pegar na sua mão e te guiar pelo caminho lucrativo na Bolsa de Valores, tá certo? Espero que você tenha gostado então desse nosso encontro. Grande abraço, bons estudos, bons investimentos e até o nosso próximo vídeo.